Romanos, capítulo 10, vídeo 3, versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Crê em quem? Em Cristo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esses 3 versículos estão explicando versículo 9 e 10, que falamos da fé salvadora. De novo, Paulo faz aquela obra maravilhosa, né? Que é citar as Escrituras. Né? Toda a Escritura diz, né? Todo aquele, então, o Velho Testamento já apontava toda a obra, toda a salvação, né? Não é novo o que Paulo está dizendo. Olha, o que eu falei não é novo, foi profetizado pelos profetas, né? A fé depende das Escrituras, a fé está enraizada, vamos dizer assim, nas Escrituras. A fé não depende de sentimentos ou de uma ação humana, mas daquilo que foi escrito, né? Porque a palavra de Deus, né, é verdadeira, e Cristo é nossa pedra provada, né, preciosa de esquina, sentada por Deus, né? Só escapa do juízo quem crê, não por um ato de justiça própria, né? Mas só por Cristo, porque não há diferença, um só é Senhor, rico para com todos que o invocam. E quem invocar não vai ser confundido, ou não vai ser envergonhado, ou não vai ser recusado, né? Quem invoca não pode ser acusado, os inimigos não vão poder te acusar, porque ele foi derrotado, envergonhado, sua boca foi selada de acusação para conosco para sempre. A lei não pode te condenar, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei, da morte, da condenação, né? Da morte, lei do Espírito de vida. Agora nós estamos livres, né? Então, quando a pessoa invoca, quando a pessoa é tocada, quando a pessoa tem o conteúdo da fé salvadora, quando a pessoa, o coração é tocado e ela clama, ela invoca, ela chama, ela grita, ela pede socorro, porque ela está desesperada e agora ela sabe que a única tábua de salvação para ela é invocar, é gritar, é clamar. Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus me livra do pecado, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, como aquele homem clamou, né? E ele invoca quem? Invoca o nome, né? Como está escrito, para todos que o invocam, para todos que o invocam, porque é todo aquele que invocar o nome. Invocar o nome, não é qualquer um. Invocar é Jesus, é o nome dele, é o Senhor, é o Deus vivo, é o eu sou, é o Jeová, né? Cristão é só aquele que invoca o nome do Senhor, né? Vamos ler aqui um texto aqui. Cristão é aquele que invoca o nome do Senhor. Cristão é aquele que invoca o nome do Senhor. Deixa eu achar o versículo aqui de 1 Coríntios. Cristão é aquele que invoca o nome do Senhor. Vamos lá. Invoca o nome do Senhor. Está aqui, ó. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1. Pela vontade de Deus, irmãos sós, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Senhor deles e nós. Então, Cristo é aquele que invocou, né? Invocou o nome do Senhor. Por isso, a salvação é oferecida a todos, né? Olha a sequência, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Então, de novo, é a impossibilidade alguém
confessar o nome de Jesus sem crer nele. Então, esse sentimento emocional ou mental, confessa o nome de Jesus, fala Jesus, 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 e aí, se não creu nele, como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então aqui, né, tem um resumo do que é pregar o evangelho, né? Como invocarão aquele que não creram? É impossível pedir ajuda sem crer, sem ter o coração ser tocado pela fé salvadora. E como vão crer se não ouvirem? E como ouvir se não houver pregador? Mas como pregar se não for enviado? É uma sequência lógica, né? Então, essa porção aqui de Romanos é uma carta patente para a pregação do Evangelho, né? Para fazer missão, seja para o seu vizinho ou até os confins da terra. A carta patente para pregar para todos. Todos devem ter oportunidade de invocar o nome. Quem nunca ouviu vai ser condenado por causa do pecado, né? E quem ouviu vai ser condenado por causa do pecado e por causa da rejeição a Cristo. Então, a pregação, irmãos, é insubstituível, é o principal método que Deus usa para salvar o homem. Agora, Deus pode salvar outro homem que não seja pelo modo da salvação? Na Bíblia diz Paulo, né? Foi salvo por um encontro sobrenatural com o Senhor. Só que ele já tinha ouvido Estevão, provavelmente, né? Ou a pessoa pode estar lendo a Bíblia e não ter nunca ouvido a pregação e de repente crer. A pessoa pode ter um sonho sobrenatural, mas a salvação sempre vai ser por Cristo e via a palavra de Deus. Então, o que é a pregação, né? Alguém definiu pregação como a verdade mediada pela personalidade. Eu tenho um modo de pregar, né? Você que prega tem outro modo, a sua personalidade, mas eu e você temos que pregar a verdade. Então a gente deve pregar a verdade e aplicar a verdade ao homem, né? Aplicar a verdade àquilo que você prega. Uma pregação sem aplicação, ela fica vaga, né? Fica apenas uma coisa mental. Quem prega, anuncia, evangeliza, relata boa nova, fala sobre boa nova. Pregar tem dois modos de pregar, basicamente. Tem aquele que é evangelizando, falando um a um, e compartilhando individualmente, como em Atos 8, 4 e 5, diz que a igreja foi dispersa e os que foram dispersos iam anunciando o evangelho. Então, esse evangelizando, boca a boca, um a um, é um modo de pregar. E no versículo 5, fala que Filipe descia a Samaria e pregava o evangelho. Ali agora Filipe está pregando para várias pessoas. Ele está sendo como que um arauto. Arauto, né? Não sei se você já viu o termo. Arauto é aquele que fazia proclamação dos reis, né? Que trazia as mensagens dos reis para a população e proclamava: o rei fala isso e aquilo. Você pode ver arautos em filmes tipo Robin Hood, quando o rei manda o arauto proclamar alguma coisa, e normalmente era aquilo que o arauto proclamava, vinha escrito e pregava-se numa porta ou numa árvore, né? No filme Robin Hood, ele prega numa árvore e Robin Hood manda
uma seta que prega aquela proclamação, né? Então, o arauto é um proclamador, ele precisa ser enviado por Deus, pelo Espírito e pela igreja, né? A pessoa não pode pregar sem ser enviada. Isso é uma boa questão, né? Quer dizer, qualquer crente pode sair aí na rua pregando e tal? Pode, proclamando sim. Agora, essa pregação verdadeira do Evangelho, essa pregação sentada em Cristo, precisa haver um enviar de Deus, né? Deus tem que estar por trás, o Espírito Santo, e quem é enviado por Deus, verdadeiramente, ele não tem problema nenhum de ser enviado pela igreja. O contrário, não sei se é sempre verdade. Como que você pode saber que Deus te chamou para pregar o Evangelho? Né? Primeiro, você tem uma pressão no seu interior, no seu espírito, um fardo, uma preocupação pela salvação das pessoas. Quando Jeremias falou, eu não vou falar mais. Aí acendeu um fogo, eu não pude mais, né? No coração. Então tem um fogo no coração. E olha que Jeremias ficou 23 anos pregando e ninguém ouvia. Então ele quis desistir, mas ele não conseguiu. Ele conseguiu pregar até o fim da vida. Pregador é alguém totalmente dedicado ao Evangelho. Ele tem pés formosos, né, para anunciar, como é que está escrito aqui. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui está falando daquele corredor na antiguidade, época de Davi, quando havia, por exemplo, uma guerra, no caso de Absalão. Quando o exército de Davi estava lutando contra o exército de Absalão, vem aquele homem correndo para dar notícia do rei que venceu, né? Então ele vem trazendo alegres novas de salvação. Então aquilo ia aliviar todo mundo na terra. Né? No caso, Davi, como perdeu o filho, ficou desesperado, ele foi repreendido justamente, né, porque ele estava desequilibrado, Davi. Ele nunca tinha corrigido Absalão. E quando Absalão morre, ele fica só lamentando e esquece do povo, esquece do chamado. Não podemos fazer isso. Mas Davi depois se arrependeu e voltou à centralização. E aí no versículo 16 fala assim, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No próximo vídeo, vamos encerrar Romanos 10 e explicar isso. O Senhor te abençoe.